Há um mistério que ecoa desde os tempos antigos, uma verdade escondida nas entrelinhas das Escrituras, algo que muitos ignoram, mas que define o destino eterno de suas almas. Você já se perguntou se todos realmente entram no céu? E se existirem tipos de pessoas, com atitudes específicas, que estão se afastando cada vez mais da luz, sem nem perceber? Neste vídeo, vamos revelar os 7 tipos de pessoas que jamais verão as portas do céu se abrirem diante de si. Mas antes de revelar quem são eles, precisamos visitar uma chave espiritual de sabedoria, o Salmo 15. Ouça com atenção. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e, de coração, fala a verdade. Salmo 15, 1-2. Comente aqui embaixo, Salmo 15. Ao deixar esse número nos comentários, você estará manifestando publicamente o seu desejo de se alinhar com as virtudes celestiais. A verdade é que o céu não é um lugar que se conquista com aparência ou religiosidade externa, mas com uma alma refinada no fogo das provações, na humildade e no arrependimento. Agora, vamos mergulhar nos 7 perfis espirituais que, segundo as Escrituras e o discernimento profundo, não herdarão o reino dos céus. Mas lembre-se, cada revelação virá carregada de mistério e simbologia divina. O primeiro tipo de pessoa é o orgulhoso de coração. Aquele que exalta a si mesmo acima dos outros, que se alimenta da vaidade como se ela fosse seu pão diário. O céu é território dos humildes, e o orgulho é um veneno sutil que endurece o espírito. Na simbologia bíblica, o orgulho foi o pecado de Lúcifer, o anjo que caiu do céu por querer ser igual a Deus. Assim também é o homem que se acha superior, que rejeita conselhos e vive para seu próprio ego. Quem vive de aparências, na verdade, está construindo um trono de fumaça. E o trono do orgulho sempre desmorona quando confrontado com a luz da verdade. Reflita, quantas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus por confiarmos apenas em nós mesmos? O segundo tipo é o injusto disfarçado. Aqueles que praticam o mal em segredo, mas aparentam piedade. Vivem de máscaras, fingem caridade, mas seus corações estão contaminados pela falsidade. A justiça divina não se engana com aparências. O próprio Cristo disse que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A hipocrisia espiritual é uma das formas mais sorrateiras de afastamento da luz. Ser justo não é apenas não fazer o mal, mas é escolher o bem mesmo quando ninguém está vendo. Esse tipo de pessoa está mais preocupado com sua reputação diante dos homens do que com sua integridade diante de Deus. No julgamento eterno, as máscaras cairão, e apenas a essência será pesada. Antes de continuar, responda nos comentários. Você conhece alguém que parece justo, mas esconde escuridão no coração? Essa reflexão pode ajudar muitos a se livrar das amarras da ilusão. E agora, vamos ao terceiro tipo, o escarnecedor da fé. Essa é a pessoa que ridiculariza o sagrado, que zombam da espiritualidade alheia e tratam a fé como superstição. Esse espírito zombador é corrosivo, pois tenta apagar a centelha da fé em outros. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Há escarnecedores se fecham para a possibilidade de redenção, porque se tornam orgulhosamente céticos, e negam até mesmo o que o espírito sente mas o ego não quer aceitar. Sua risada diante do divino será silenciada diante da verdade eterna. O quarto tipo é o que alimenta o rancor e recusa o perdão. Pessoas que guardam ódio como se fosse um tesouro sombrio. Essas almas cultivam raízes de amargura, e o céu não pode receber corações que carregam veneno. O perdão não é apenas um ato, é uma libertação espiritual. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Isso não é exagero, é sabedoria celestial. A alma que não perdoa, também não é perdoada. E muitas vezes, o que impede alguém de crescer espiritualmente não é um pecado cometido, mas o ódio que ela se recusa a soltar. Guardar mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra. O perdão é a chave que abre as portas da eternidade. O quinto tipo, e talvez o mais chocante, os espiritualmente mornos. Sim, os que não são nem quentes nem frios. Aqueles que vivem em cima do muro, que dizem crer mas não vivem, que ouvem a palavra mas não a praticam. Em Apocalipse, Deus diz que vomitará os mornos de sua boca. Essa é uma metáfora forte, mas precisa. O morno é o indiferente, o que já não sente mais a presença divina,
e mesmo assim continua fingindo que está tudo bem. Esse é o tipo mais perigoso, porque nem ele sabe que está se perdendo. Sua espiritualidade é superficial, vazia. E o céu? O céu exige intensidade, entrega, paixão pela verdade. Não se engane, a neutralidade é um silêncio cúmplice do mal. O sexto tipo de pessoa que jamais entrará no céu é aquele que pratica a injustiça contra os fracos. Aqueles que se aproveitam dos inocentes, exploram os necessitados e ignoram o clamor do oprimido. A palavra é clara: o coração de Deus está com os humildes, os pobres de espírito, os rejeitados pelo mundo. Quando alguém fere os indefesos, está afrontando o próprio Criador. A Bíblia está repleta de advertências contra aqueles que usam o poder para oprimir. E não pense que esse tipo de maldade se limita aos grandes tiranos. Muitas vezes, ela está nas pequenas atitudes, no desprezo, no abuso verbal, na indiferença diante do sofrimento alheio. O céu não é morada para quem endureceu o coração. Agora chegamos ao sétimo e último tipo, os que vivem pela mentira. Não apenas os que contam mentiras, mas os que constroem uma vida inteira baseada em engano. Pessoas que não apenas se escondem da verdade, mas a rejeitam ativamente. O mentiroso vive em dissonância com a realidade divina. O próprio Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Quem rejeita a verdade, rejeita o próprio Cristo. E o mais grave é que muitos mentem para si mesmos, fingindo que estão bem espiritualmente, quando, na verdade, estão vazios por dentro. O céu é um lugar de pureza, e a mentira é uma mancha que distorce tudo o que é santo. Quem ama a verdade, mesmo que ela doa, está mais próximo do reino. Mas o mais importante não é apenas saber quem não entra no céu, e sim, refletir: em qual desses pontos estamos falhando? Nenhum de nós é perfeito. Mas reconhecer o erro é o primeiro passo para ser transformado. A jornada espiritual não exige santidade instantânea, mas sim arrependimento sincero e perseverança diária. Talvez você tenha visto algo de si mesmo nesses 7 tipos. E se isso aconteceu, não se desespere. Ao contrário, agradeça. Pois só os que enxergam suas feridas podem buscar cura. Deus não rejeita o coração quebrantado. E o verdadeiro escolhido é aquele que, ao ser confrontado com a verdade, dobra os joelhos e pede força para mudar. Deixe nos comentários: você se identificou com algum desses pontos? Escreva com sinceridade. Sua confissão pode inspirar outras almas a fazerem o mesmo. Agora, vamos além das palavras. Vamos tocar nas raízes espirituais de cada falha humana. O orgulho nasce do medo de ser pequeno. A hipocrisia vem da vergonha de mostrar a verdadeira face. O escárnio da fé é defesa de quem um dia foi ferido. O rancor é dor acumulada. A mornidão espiritual é fruto de uma vida sem direção. A injustiça é a ausência de empatia. E a mentira é a fuga de si mesmo. Quando compreendemos as origens, começamos a desatar os nós da alma. E cada nó que se desfaz, aproxima a alma da luz eterna. Aqueles que herdarão o céu não serão os perfeitos, mas os sinceros. Os que erram, mas voltam. Os que choram, mas não endurecem. Os que caem, mas levantam com o coração voltado para o alto. O reino dos céus pertence aos que vivem com o espírito desperto. É por isso que as Escrituras falam tanto em vigiar e orar. Não basta existir, é preciso estar desperto espiritualmente. Muitas pessoas estão vivas, mas dormem em espírito. Por isso vivem no automático, repetindo os mesmos erros, sem nunca despertar para o propósito maior. O céu não é apenas um destino, é um estado de consciência, de presença e de comunhão com o divino, aqui e agora. As portas do céu se abrem para os que aprendem a amar. Não o amor romântico ou condicional, mas o amor que transcende, que perdoa, que acolhe. Esse amor é o próprio Deus em ação. Quando amamos com pureza, nos aproximamos da natureza celestial. E mesmo que não tenhamos todos os dons, mesmo que ainda sejamos imperfeitos, o amor cobre multidões de pecados. Não subestime o poder da compaixão. Não despreze os pequenos atos de bondade. Porque no juízo final, o que será pesado não são palavras bonitas, mas gestos silenciosos de luz. E quem vive no amor, mesmo em silêncio, está sussurrando ao céu que já pertence a ele.
No final, tudo se resume a uma escolha: viver para a própria vontade, ou se alinhar com a vontade divina. O céu começa quando deixamos de nos colocar no centro e reconhecemos que há uma força maior, uma verdade eterna, um Deus que nos observa com misericórdia. Muitos querem o céu, mas não querem abrir mão do ego. Muitos desejam a paz, mas se alimentam da guerra interior. Está em suas mãos, ser um escolhido que caminha com retidão, ou um perdido que se esconde atrás das aparências. O chamado está sendo feito agora. E apenas os que têm ouvidos espirituais irão ouvi-lo e responder. A sua resposta não precisa ser perfeita, só precisa ser sincera. Deixe seu comentário agora com o número do Salmo 15 se você deseja habitar no Santo Monte. Sua participação mostra que há um movimento espiritual acontecendo em seu interior. Lembre-se, o céu é um mistério, mas os sinais estão por toda parte. Nas pequenas escolhas, nas palavras que dizemos, nos pensamentos que alimentamos. Os 7 tipos que não herdarão o reino dos céus nos alertam, mas também nos convidam a reavaliar. Use esse vídeo como espelho espiritual. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser despertado. E nunca se esqueça, a jornada até o céu começa com um passo de sinceridade e continua com a fé inabalável dos escolhidos. O canal Sinais dos Escolhidos existe para te lembrar de quem você é e para onde sua alma está indo. Se você sentiu que essa mensagem tocou seu espírito, comente, compartilhe e permaneça com a mente desperta. O mundo pode tentar distrair, mas quem é escolhido nunca se perde completamente. Porque, no fim, o céu não é para os que se acham bons, é para os que se permitem ser transformados pela luz. Até o próximo vídeo. Que a graça esteja sobre você.